Então, o que eu ia falar para vocês é o seguinte, nosso estudo agora, pessoal, hoje começamos os estudos das EDPs. Já falamos de transformada de Laplace nesse curso, já falamos de séries de Fourier, espero que vocês estejam fazendo os exercícios. Falamos de transformadas de Fourier. Depois eu ainda vou falar das integrais de Fourier também, que vai ser o último tópico. Mas antes desse último tópico de integrais de Fourier, tem um outro tópico que eu preciso falar, que são as EDPs. Falar um pouquinho das EDPs, as equações diferenciais parciais. As mais famosas, as primeiras, acho que todo mundo estuda, eu acho, são as EDPs do calor, da onda e do potencial. Então hoje a gente vai começar vendo a equação do calor. Eu vou me arriscar aqui fazendo com vocês, em vez de simplesmente colocar ela na tela e resolver, eu vou primeiro deduzi-la, vou tentar mostrar para vocês por que ela é a equação do calor. Tá certo? Então, dedução da equação do calor. Então, a primeira coisa que a gente precisa para deduzir essa equação é olhar para um desenho, para uma figura que sirva como uma figura de referência, né? Isso aqui, o que é esse tubo aqui, esse tubo marrom que eu coloquei aqui? Esse tubo, ele representa uma barra, tá? Mas uma barra em que sentido? No sentido de uma barra de chocolate? Não. Uma barra no sentido assim que eu gostaria que você imaginasse, como eu imagino também, uma barra como se fosse um vergalhão de ferro, desses usados em construção civil. Vergalhão de meia polegada, de 3/8, aquele vergalhãozinho de ferro. Ou seja, é uma coisa que serve como um modelo de algo unidimensional, tá certo? Como se fosse um fio de cabelo, tá? Então, quer dizer, nós não vamos levar em consideração 3D, dimensão x, y e z para fazer as contas. Para visualizar, sim, fica um desenho 3D para visualizar. Mas para fazer as contas, não. Vai ter só a variável x, certo? Para facilitar as contas. A equação que a gente vai deduzir, se fosse levar em consideração outras variáveis espaciais, y e z, por exemplo, seria a mesma. Aí no final eu explico como é que ela ficaria, mas não teria mudança nenhuma nela. Por isso é mais fácil. Em vez de você ficar escrevendo tudo com x, y, z, você pensa só em x. Então, por isso que eu deixei esse eixo aqui, ó. Tem uma micro flechinha aqui no canto, não sei se você está vendo, mas esse aqui é o eixo x, essa linha aqui. E essa barra marrom, ela está começando exatamente no x igual a zero. Podemos até colocar uma reta aqui para representar o x igual a zero. Pronto. Isso aqui representa a altura do x igual a zero. Isso aqui representa a altura do x igual a L. Então, quer dizer, você tem uma barra que tem comprimento Elão maiúsculo, aquele mesmo Elão que aparecia na série de Fourier e na transformada de Fourier. Já é de propósito isso aí, tá certo? Olha lá, tem pop-up chegando. Gabriel Nogueira, depois me lembra de colocar presença para você. Então tá aqui, 0 e L, tá? Deixa eu tirar esse rótulo daqui, só para não ficar aparecendo esse S, esse R aqui, que não tem nada a ver, não vai ser utilizado para nada isso. Então, deixa eu remover aqui. Então, quer dizer, tá aqui, ó, 0 e L, é uma barra de comprimento L. E lá no meio dessa barra, que só é importante para ela aqui a dimensão x, né, para os nossos raciocínios que a gente vai fazer, nessa barra eu corto uma seção reta. Esse plano ABX0, aqui na altura do x0, x igual a 0, aí vai indo para frente até que chega na altura do x0. Tá aí, ó, x0. Entre o x0 e o x0 mais ΔX, que é esse aqui, entre o x0 e o x0 mais ΔX, eu recortei, eu não consegui pintar aqui, fazer achurado no GeoGebra, não sei como é que faz, então eu tentei fazer aqui um desenho que desse para o cara entender que é como se eu tivesse, turma, digamos assim, como se eu tivesse pegando aqui a barra e cortando, cortando um setor dela, um pedaço dela, um segmento da barra no meio dela. Mas não cortando e tirando fora. Só cortando com raio-x, assim, para analisar o que está acontecendo ali naquele pedaço. Eu vou analisar o que está acontecendo, como é que o calor iria fluir ali, tá certo? Então, olha só, como que o calor vai fluir aqui nesse pedaço verde da barra? Isso aqui é um pedaço da barra que eu vou analisar, tá certo? Você tem um primeiro plano de corte, que é o plano aqui no ponto x0, né? Eu não coloquei aqui porque ficou meio ruim escrever aqui em cima do eixo. Então eu escrevi x0 aqui fora, tá? Mas o x0 tá bem aqui no eixo x. Deixa eu ver se dá para colocar ali. Acho que... não, aí vai foder meu negócio aqui, ó. Então deixa esse x0 quieto aqui.
Tá aí, ó, já fui estragar a figura. E aqui x0 mais ΔX, mas ele está exatamente aqui, o ponto x0 mais ΔX. Tá? É porque senão ia ficar zoando a figura aqui dentro, tá certo? Então eu deixei aqui fora para, digamos assim, para despoluir um pouco. Tá? Então você tem um plano de corte, que é o AB x0, e você tem um outro plano de corte, que é o CD x0 mais ΔX. Então, esse é um plano, vamos chamar ele de um plano em x0, e você tem um outro plano lá em x0 mais ΔX, certo? Então, quer dizer, é um pedaço da barra, todo mundo entendeu bem isso, ok. E o que, que a gente vai analisar aí nesse pedaço? Olha lá, vamos lá. Professor, desculpa mudar um pouco o foco, mas não são todos. Depois, você está falando dos satélites aí, depois a gente conversa sobre isso. O cara ficou pesquisando a questão da rotação sincronizada. É muito interessante essa questão, mas isso aí a gente discute depois da aula, senão eu vou, porque nem você falou, perdeu o foco aqui da explicação. Então, quer dizer, o que nós vamos analisar? O que nós vamos analisar aqui na equação do calor? Veja que essa, por exemplo, em termos, o que a gente tem uma relação com o que a gente estava discutindo antes. Você pensa, por exemplo, em termos de um foguete. Você acha que os engenheiros que vão projetar um foguete ou vão projetar aquela cápsula onde os astronautas foram, a questão da reentrada, que vocês não viram ainda a reentrada, vocês vão ver quando tiver a reentrada. A bola de fogo que vira aquilo lá. Vira uma bola de fogo entrando, que nem um meteoro. E os caras têm que sobreviver lá dentro. Então, evidentemente que ela vai aquecer e você tem que estudar bem como é o material que você vai fazer o revestimento dela. E para você estudar bem como que vai fazer, qual o material que você vai usar, qual o formato que vai ter. Para todas essas coisas, você precisa analisar a equação do calor. E os caras vão lidar com temperatura. Eles vão, bom, beleza, como é que eu vou matematizar aqui a temperatura? Como é que eu vou ter uma equação para que me dê algum resultado mais preciso sobre a questão do calor? É justamente essa equação que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, equação do calor. Então, olha só, o primeiro princípio do qual eles partem é o seguinte, então eu vou colocar alguns pontos assim dos quais nós vamos partir, né? Como é que eu poderia escrever isso? Iniciamos o nosso raciocínio, vamos colocar assim, iniciamos o nosso raciocínio a partir da figura, né? Nosso raciocínio a partir da figura, que figura? Aquela que eu mostrei para vocês no GeoGebra, a partir da figura, aí no caso é GeoGebra, né? Deixa só registrado aqui para o pessoal saber, GeoGebra. E, além da figura, como é que eu poderia colocar? Dos seguintes fatos, né? Ou tópicos, né? E dos seguintes, como é que eu poderia colocar isso aqui? Deixa eu colocar aqui. Dos seguintes fatos, beleza. Vamos usar a palavra fato. Dos seguintes fatos. Tá? 2 pontos. Aí, o primeiro fato que eu queria destacar aqui, vou colocar aqui um pontinho vermelho em cada fato. Esse vem da física, esse primeiro fato. Ele chama Lei de Condução do Calor de Fourier. Vamos colocar o nome dela aqui. Lei de Condução do Calor de Fourier. De Fourier. O mesmo Fourier da série de Fourier e da transformada de Fourier. Porque ele que estava estudando esse tipo de coisa. E como que é essa lei de condução do calor? Vamos colocar em azul aqui para o pessoal ver. Ela é empírica, né? Eu vou até colocar aqui entre parênteses, que ela é uma lei empírica. Quer dizer, teoricamente, quer dizer, pelo que diz aí no livro, né? Eu estou me baseando pelo Boyce, página 505, para quem quiser, vou até deixar escrito aqui, ó. Página 505 do Boyce. Vírgula, página 505 do Boyce, tá? Para quem quiser ver. Fecha, tá? Então, ele diz o seguinte, ela é empírica, quer dizer, o cara fez vários testes, vários experimentos e chegou nisso aqui, ela não é deduzida matematicamente ou teoricamente. Ela é uma coisa que foi uma descoberta empiricamente, é uma equação estabelecida empiricamente.
E ela diz o seguinte, ela diz que a quantidade de calor por unidade de tempo, quantidade de calor Note que quantidade de calor é uma quantidade de energia. O calor é uma forma de energia. Quantidade de calor dividido. Puta, como é que eu vou fazer uma reta agora aqui? Dividido por unidade de tempo é igual a uma constante K vezes. Aí ele colocou uma expressão matemática aqui que eu vou colocar para vocês. Azão, eu já vou explicar o que significa. Azão vezes módulo de T2 menos T1, tudo isso dividido por D. Eu já vou explicar o que cada uma dessas coisas aqui significa. Dividido por D. Fecha parênteses, tá? Então, o que isso aqui significa? Significa que a quantidade de calor fluindo por unidade de tempo seria se a gente fosse falar assim, seria um delta Q, quantidade de calor, dividido por delta T, seria um fluxo de calor, ele vai ser igual, vai ser diretamente proporcional. Digamos que enxerga esse K como uma constante de proporcionalidade, tá? Uma constante de proporcionalidade. Vai ser diretamente proporcional à área da seção reta. O que é esse azão? O azão é a área da seção reta da barra aqui, ó. Seria essa área dessa elipsezinha verde aqui, ó. A elipse ABX0, tá? O que é a mesma área dessa aqui também. A área da seção reta de corte aqui. Quanto maior essa área, mais quantidade de calor por unidade de tempo, porque maior vai ficar o numerador aqui da fração. Também vai ser diretamente proporcional. O que é T2 menos T1? A diferença de temperatura. Então, a diferença de temperatura entre 2 e 1 seria entre uma face do corte e a outra face do corte. Tá? Então, digamos, nesse ponto aqui, nessa elipsezinha da frente aqui, aquela que eu falei que é ABX0, você tem uma temperatura, sei lá, T1. E nessa outra aqui, CDX0 mais ΔX, essa outra face do corte aqui, desse corte verde que eu fiz, você tem uma temperatura T2. Então, a diferença em módulo entre essas duas temperaturas nas duas faces também vai fazer com que flua. Se for grande essa diferença, sei lá, aqui está 200 graus e aqui está 20 graus. 20 para 200. Você tem uma diferença. Mas se aqui for 20 e aqui for 2.000, que é bem mais do que 200, aí vai estar fluindo bastante mais calor. Muito mais calor. Certo? Aí se for a mesma temperatura, se aqui tiver a 20 e aqui tiver a 20 também, aí essa diferença de temperatura é zero. Aí não vai estar fluindo calor nenhum, porque ficou na mesma temperatura. Tá? Então, esses fatores, a área da seção reta, a área da elipse e a diferença de temperatura, são os fatores que fazem fluir mais calor por unidade de tempo. E a D, a distância, a D seria essa distância aqui do B até o D, que é a mesma distância do A até o C, que é a mesma distância do X0 até o X0 mais ΔX, que é justamente ΔX. O D aqui, no caso, seria esse ΔX. Quer dizer, essa distância aqui entre as duas faces, quanto maior ela for, menos calor por unidade de tempo vai fluir. E quanto menor ela for, mais calor por unidade de tempo vai fluir. Então, o Fourier descobriu empiricamente essa lei física, que aqui está expressa na forma de uma equação matemática. Tá? É a lei da condução do calor de Fourier. Tá legal? Beleza. Acho que o pessoal tá acompanhando aí. Deixa eu fazer esse negócio aqui. Essas duas retas aqui, talvez elas nem precisem aparecer mais. Tá? Então, deixa aqui. Bom, vocês estão acompanhando até agora tudo que eu estou falando, pessoal? Vocês já me abandonaram aqui. Vamos ver se alguém reage. Vocês estão acompanhando aí? Sim. Aí, Gustavo Lube, obrigado. Obrigado a todos vocês. Valeu. Deixa eu até continuar falando rápido aqui antes que o pessoal desista. Então, olha só.
Além dessa lei da condução do calor de Fourier, o que mais que a gente vai usar? Porque nós temos que chegar numa equação, né, pessoal? Nós temos que chegar numa equação diferencial. Essa equação aqui ainda não é diferencial, é só uma equaçãozinha algébrica, meio tosca. Tá? Eu quero... Professor, por que você quer uma equação diferencial? Explica para mim. Para quê? Por que você já não fica feliz com isso aqui? Eu não fico feliz com isso aí pelo seguinte. O que eu quero, na verdade, saber, para eu ter um domínio completo do calor nessa barra, e eu poder projetar qualquer coisa com ela, desde um canhão até um foguete, passando por chapa para fazer hambúrguer, motor de carro, motor de carreta, peça de cooler de computador, saber como é que ele vai ser. Para eu projetar bem isso, eu preciso de uma função f, que me dê em qualquer ponto da barra, ou de sabe lá Deus que material que for, que peça que for, em qualquer ponto, em qualquer tempo t, me dê exatamente como é que esteja a temperatura dela. Então, isso aqui é só um modo que o Fourier encontrou de descrever como é que está fluindo a quantidade de calor por unidade de tempo num pedaço verde desse aqui. Mas ele ainda não conseguiu, só com isso aqui, ele ainda não conseguiu ter essa função que, se eu chegar aqui e marcar um ponto, esse ponto aqui, plim, no tempo 15 segundos, quanto que está a temperatura dele? 37 graus Celsius. Plim, esse ponto aqui. Em 37 segundos, quanto que está a temperatura dele? Entendeu? Esse domínio de cada ponto da barra, você saber exatamente quanto que está a temperatura em qualquer momento, isso aí realmente precisa resolver uma equação diferencial. Justamente porque a solução da equação diferencial vai ser uma função. E vai ser justamente essa função que dá a temperatura. Então, olha só, beleza, mas a partir disso dá para chegar na equação diferencial e resolvendo ela, a gente chega na função. Tá? Bom, o que mais além disso ele vai usar? Ele vai usar o seguinte, o K, ele chama condutividade térmica. Então, outro ponto aqui, outra questão que a gente tem que ver. Né? O K, outro ponto aqui, esse K, o A eu já expliquei o que é a área da seção reta verde ali, é essa área aqui. O módulo de T2 menos T1 é a diferença de temperatura entre uma face e outra. O Dzinho é esse ΔX que está aqui embaixo. Mas e o K? O K é uma constante física. Olha, o pessoal tá puto. Já vou ver já o que vocês têm para falar. K é uma constante física, qual que é o nome dela? Deixa eu colocar aqui. Condutividade térmica. Condutividade térmica. Condutividade térmica. E depende do material. A barra pode ser de ferro, a barra pode ser de aço, a barra pode ser de cobre, de ouro, de prata, de vidro, de isopor, de madeira. Aí, dependendo do material, você vai ter uma condutividade térmica diferente. Valeu, obrigado, de nada. Professor, pode falar novamente a página do livro? 505, exatamente, valeu. Bom, outra coisa que eu vou também usar aqui, outro fato, o que nós vamos querer descobrir, como eu já acabei de falar para vocês, mas vou repetir, o que a gente quer descobrir é uma função U. Essa função U, ela vai ser uma função de duas variáveis. Ela vai depender da posição X que eu estou na barra, que ponto aqui do eixo X entre 0 e L que eu vou estar, e ela vai depender do tempo T também, porque o tempo vai passando. Então, U é igual a U de X T. E o que representa esse U? É a temperatura, quer dizer, o que é U de xt? É a temperatura num ponto x e num instante de tempo t. Tá certo? Essa que é a ideia. Temperatura num ponto x e num tempo t. Então, esses aqui são os fatos de onde a gente está partindo. Você tem uma condutividade térmica, uma constante que depende do material, você tem essa lei da condução do calor de Fourier, e você tem uma função U que você quer descobrir, U de xt, que é a temperatura num ponto x e num tempo t da barra.
Tá certo? Bom, então vamos adiante. Bom, a equação, aí vem uma frase aqui que eu destaquei do livro, que eu vou colocar aqui para vocês, né? A equação diferencial, aí ele usou aqui o termo governa, né? Que governa, que rege a temperatura, U de xt, na barra, ela expressa o seguinte equilíbrio fundamental. Expressa o seguinte equilíbrio turma, não sei escrever, foi mal. Equilíbrio fundamental. Qual que é agora presta atenção, que esse aqui é o ponto mais delicado que tem. Eu vou escrever aqui, vou escrever em azul para chamar atenção. Presta atenção aqui. Ó. O equilíbrio fundamental é o seguinte: a taxa na qual o calor entra em qualquer parte da barra tem que ser igual à taxa na qual o calor é absorvido em qualquer parte da barra. Então presta atenção. Eu vou escrever aqui: taxa na qual. E eu vou fazer uma analogia com conta bancária para você entender. Taxa na qual o calor entra em uma parte da barra tem que ser, quer dizer, a equação diferencial vai sair dessa ideia aqui, entre aspas. A taxa na qual o calor entra em uma parte da barra tem que ser igual à taxa na qual ele é absorvido naquela parte. Taxa na qual o calor é absorvido naquela parte. Isso aqui, a ideia que está por trás disso aqui é a seguinte: a hora que você fala só nesse primeiro, deixa eu só fechar aqui, né? Fecha aspas. A hora que você fala só na taxa na qual o calor entra em uma parte tem a ver com o volume, né? Então ele está querendo dizer assim, ó, o calor que entrou nesse volume aqui, ele tem que ser igual ao calor que a matéria que ocupa esse volume, essa barra aqui, ela é maciça, tá? Ela parece um tubo, mas isso aqui, na verdade, é para ser pensado como uma barra maciça. Tá? Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando? É maciço isso aqui. Tá? Deixa eu só fazer isso aqui. Isso. Isso aqui é uma barra maciça, turma. Tá? Quer dizer, ela está completamente recheada de matéria aqui. Então, o calor que entrar nesse volume desse tamborzinho verde aqui, ele tem que ser absorvido pela matéria que está aqui dentro. Essa que é a ideia que ele vai usar. Tá legal? Mas cuidado que a palavra entrar aqui pode ser, a palavra entra aqui pode ser um pouco enganosa. Porque ela pode estar achando, você pode estar achando que é só o que vai fluir aqui para dentro, vai vir aqui da esquerda para a direita e entrar por essa face aqui. Cuidado, você tem que descontar o que saiu pelo lado de lá também. Por isso que eu falei que você tem que fazer, que seria legal fazer uma analogia com uma conta bancária. Então, o que esse equilíbrio fundamental que eu escrevi em azul quer dizer, se a gente fosse fazer uma analogia com conta bancária? Ele quer dizer o seguinte: imagina que você tem uma conta bancária e que você, ao longo de um dia, que é o seu delta T, vamos pegar como delta T um dia inteiro, você recebeu grana de pessoas que tinham que te pagar, entrou lá uma meia dúzia de pagamento. Só que você, ao longo do mesmo dia, conforme você ia recebendo os pagamentos, você ia também pagando algumas pessoas para quem você devia.
Então, um cara depositou R$ 50, o outro depositou 200, o outro depositou 1.000, o outro depositou 750, foi entrando. E você pagou 200 para um cara, 300 para o outro, fez lá uns 3 ou 4 pagamentos. Quando chega no final do dia, existe, o que seria o lado esquerdo aqui da equação? Existe o tanto que entrou. Que, ali no caso, seria, no caso do dinheiro, seria o tanto que ficou na sua conta. É o tanto que entrou. É tudo aquilo que te pagaram, menos aquilo que você teve que pagar. Esse tanto que, entre aspas, entrou, que na verdade é o que ficou na sua conta no fim do dia, depois que você recebeu de todo mundo e pagou todo mundo, ele tem que ser igual, aí vem o lado direito, ao que sai na tela do caixa eletrônico ou do seu celular, se você tiver o aplicativo para consultar pelo celular, do saldo da sua conta. O saldo dela, no fim do dia, tem que ser igual àquilo que entrou, supondo que você tinha zero no começo do dia, né? Supondo que você tinha zero no começo do dia, e veio um monte de pagamento, e aí você fez um monte de pagamento ao longo daquelas 24 horas. Aí quando chega no final do dia, o que acontece? Lado esquerdo aqui, em azul, é tudo que te pagaram menos tudo que você pagou. Lado direito é o que você puxa no saldo, hora que você consulta no celular, ou na tela do caixa eletrônico lá, quando você vai no caixa eletrônico. Se você tinha zero no começo do dia, te pagaram um monte de coisa e você pagou outras tantas, tudo que te pagaram menos tudo que você pagou tem que dar um número igual ao que você puxa no saldo na tela do celular. Vocês concordam com o que eu falei? Esse seria um princípio de equilíbrio financeiro, digamos assim. Equilíbrio financeiro fundamental. Aqui no caso, é um equilíbrio, seria físico, eu esqueci de escrever a palavra físico. Um equilíbrio fundamental, mas seria um equilíbrio físico fundamental. Professor, por que a palavra taxa? Por que ele simplesmente não falou quantidade? Porque taxa significa quantidade dividido por tempo. Essa que é a ideia, né? Você pode também, se você, veja bem, se você tem uma equação A igual a B e você divide por ΔT dos dois lados, continua valendo a equação. Você já sabia que A é igual a B, já sabia. Então, A dividido por ΔT igual a B dividido por ΔT. Beleza. Ok. Só que aí, como ficou sobre ΔT, é uma taxa. Então, a taxa na qual está atualizando ali o seu pagamentos, recebimentos menos pagamentos, tem que ser igual à taxa que está aparecendo lá no seu saldo. Tá certo? Porque o que vai acontecer se você faz o tanto que você recebeu menos o tanto que você pagou e não dá igual ao que você tem no seu saldo? Você vai ter duas opções. Se deu menor, é porque alguém te roubou. Alguém drenou dinheiro da sua conta sem você perceber. Alguém clonou seu cartão, alguma coisa assim. Se tiver menor o que saiu lá no saldo. Quer dizer, teve todos os seus pagamentos, todos os seus recebimentos, menos os pagamentos, aí ia dar 500, você chegou lá, tem 300. Alguém te levou R$ 200, se você não errou na conta. Pode ser também que dê mais. Se der mais, significa que alguém injetou dinheiro na sua conta que você não estava esperando. Só que aqui nós estamos considerando que não está vazando o calor, nem está entrando o calor. Está só fluindo o calor aqui dentro. Sem entrar calor aqui por fora, nem vazar calor para fora. Então, tudo que entrou por uma face, menos tudo que entrou por uma face, tudo que entrou por uma das faces do tamborzinho verde, menos tudo que saiu, vai dar um balanço de calor que tem lá dentro daquele volume verde. Esse calor que está naquele volume verde tem que ser igual ao tanto que a matéria que está ocupando aquele espaço vai absorver. Porque também não pode ficar, como a barra é maciça, não pode ficar um tanto de calor ali que a matéria não absorveu. Toda a matéria que está ali naquele volume vai absorver esse calor. Qual calor? O tanto que entrou menos o tanto que saiu. Vocês estão, por enquanto, vocês estão acompanhando minha ideia aqui, meu raciocínio? Ninguém respondeu nada, acho que o pessoal não está nem aí. Acho que desinteressaram. Vocês estão acompanhando minha ideia, meu raciocínio? Hum. Yeah.
Então, olha lá. Então, vamos continuar nosso raciocínio. No livro, se você for pesquisar, ele dá um nome para isso aí. Esse nome aqui, esse termo aqui da esquerda, ele chama de termo de fluxo. Termo de fluxo. E esse aqui da direita, ele chama de termo de absorção. Então, nós temos agora que descobrir quanto que é isso aqui, temos que descobrir quanto que é isso aqui e igualar os dois. Aí a gente vai ter a equação diferencial do calor, que a gente vai poder resolver e achar essa função U de xt, que vai nos dar a temperatura na barra em qualquer ponto x, em qualquer tempo t. Tá certo? Então, beleza, vamos começar pelo primeiro, que é o termo de fluxo. Vamos colocar aqui. Termo de fluxo. Depois 2, termo de absorção. Aí fazendo 1 igual a 2 vai ter a equação. Termo de fluxo, como que a gente vai descobrir? Vamos analisar aqui como é que a gente poderia descobrir. Termo de fluxo. O termo de fluxo é o seguinte, turma. Olha o que ele representa. Ele representa a taxa na qual o calor entra em uma parte da barra. Na verdade, é o tanto de calor que fica ali dentro. Lembra que eu falei da conta bancária? É o tanto de dinheiro que te pagar, quer dizer, você poderia usar, vamos adaptar para banco, né? Você chega em casa, sua mulher te pergunta, querido, quanto que entrou para a gente hoje? Então você já pode, quanto que entrou de dinheiro para a gente hoje, depois aí que você voltou do trabalho? Aí você pode falar, você não vai responder só o que te pagaram, certo? Ela está querendo saber quanto que ficou realmente de grana, porque ela sabe quanto que você pagou para os devedores, para o pessoal para quem você deve também. Então você vai falar, hoje conseguimos entrar aqui R$ 500. Então você já está falando para ela, ó, de tudo que nos pagaram, menos tudo aquilo que eu já paguei para os outros, ficou para a gente, quer dizer, entrou aqui para nossa casa R$ 500. Essa que é a ideia. Agora, em termos de calor, como que ficaria isso matematicamente, né? Ele vai chamar de H de x0, tá? Ele vai chamar esse termo de fluxo de H de x0. H de x0t. H de x... Opa, desculpa. H de x0t. O que é o H de x0t? Olha só, presta atenção, para você entender por que ele tem a fórmula matemática. Depois vai ter, ó, esse H de x0t, ele tem a ver com essa face x0 aqui do tambor verde. Depois vai ter o H de x0 mais ΔX, T, que tem a ver com essa outra face de trás aqui. Mas o que é esse H? Esse H é o seguinte, quer dizer, esse aqui ainda não é o termo de fluxo, né? Esse aqui é uma componente do termo de fluxo. Termo de fluxo, quer dizer, vamos desenvolver nosso raciocínio aqui. Eu não vou nem escrever na frente, senão você vai pensar que isso aqui já é o termo de fluxo. O termo de fluxo, uma das componentes dele é esse H de x0t. E o que ele significa? Vamos dar uma explicação para ele, depois, antes da fórmula. Ele significa a taxa instantânea, que nem velocidade instantânea, né? Taxa instantânea de transferência de calor, da esquerda para a direita, da esquerda para direita, em x0, no ponto x0. Então, repara que da esquerda para a direita vai entrar um sinal aqui. Por que vai entrar? Porque lá na lei do Fourier, ele não tinha, ele meteu um módulo aqui. O módulo, ele tira o sinal. Só que para a gente vai ter diferença se o calor está fluindo daqui para lá ou de lá para cá. Isso aí dá uma diferença, tá? Porque são duas situações diferentes. Então vamos colocar, ó, ele quer dizer, da esquerda para a direita, ele está dizendo assim: essa taxa instantânea de transferência de calor vai ser positiva se estiver fluindo da esquerda para a direita. Se o calor estiver fluindo da direita para a esquerda, ela vai ser negativa. Tá? Beleza, mas como que é a fórmula dela, professor, para a gente ver? H, vou escrever agora aqui.
H de x0t é igual, vai ficar, olha lá, menos, desculpa, turma, menos, limite para D tendendo a zero, aquele Dzinho lá do Fourier, limite para D tendendo a zero, de quem? K, a lei do Fourier, K vezes A vezes, aí era aquele módulo, né? Só que aí ele tira o módulo, justamente para poder ter essa diferenciação, se está da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. K vezes A vezes a temperatura. Ah, era T2 menos T1, só que agora a gente tem uma função que vai representar a temperatura. É essa função U de xt, ela que é a temperatura. Então, em vez de usar T2, T1, vamos usar U de xt. Então, vai ficar vamos colocar aqui dentro de um colchetes, né, para não dar confusão. U de x0 mais d sobre 2. Quer dizer, o que é esse d sobre 2 somado com x0? Um pouquinho para frente do x0. x0 mais d sobre 2 no tempo t, menos, olha aí, menos temperatura em x0 menos d sobre 2 no tempo t. Ele pegou a temperatura um pouquinho para frente e um pouquinho para trás do x0 e aplicou a lei de Fourier, só que na hora de dividir por d, né? Tem que dividir por d, só que ele tacou um limite para d tendendo a zero. Por quê? Porque é como se ele tivesse pegando só essa face aqui, ABX0. Para pegar só a face, o que ele fez? Ele fez um pouquinho para frente, x0 mais d sobre 2, um pouquinho para trás, x0 menos d sobre 2. Dá uma distância d entre as duas. Aí ele faz esse d tender a zero. Aí você vai pegar o fluxo só nessa face aqui. Vocês estão entendendo a jogada? Depois ele vai fazer a mesma coisa para essa aqui. Tá? Então, olha só, esse seria o H de x0t. Depois a gente vê como é que é o H de x0 mais ΔX, que é para essa outra face. Vamos primeiro trabalhar essa aqui. Como é que poderia evoluir isso aqui? Isso aqui pode evoluir da seguinte forma. Só você prestar atenção que o K é uma constante de condutividade térmica e o A, que é a área da seção reta, é constante também. Né? Essa área aqui dessa face não muda ao longo dessa barra. Então, o que acontece? Eu posso passar eles para fora do limite, já que eles são constantes. Então, vai ficar assim, ó, isso aqui é igual K vezes A, desculpa, esqueci o sinal de menos, menos K vezes A, vezes aí vem o limite. Agora, o que é limite para D tendendo a zero disso aqui? É uma derivada, turma. U de x0 mais D sobre 2, vírgula T, menos U de x0 menos D sobre 2, vírgula T, dividido por D. É uma derivada, tá certo? É uma derivada. É uma derivada assim, se você faz D tender a zero, né? Porque aí, ó, deixa eu só colocar uma observação aqui para aqueles alunos que já esqueceram do cálculo 1. No cálculo 1, o que a gente aprende? Observação. O que a gente aprende no cálculo 1? Que a derivada f' de x, ela é igual limite para h tendendo a zero, f de x mais h menos f de x dividido por h. Dividido por h. Está aqui. Então, quer dizer, você tem um incremento para frente do ponto que você quer a derivada, menos a f do ponto que você quer, dividido pelo h, pelo incremento. Você tem um incremento para frente do ponto que você quer. Aqui ele também deu um incremento para trás. Mas conforme d tender a zero, ou seja, conforme h tende a zero, f de x mais h tende para f de x. E divide por h. Conforme d tende a zero, u de x0 mais d sobre 2 e u de x0 menos d sobre 2, todos viram u de x0, dividido por d. Tá certo? Dividido por d. Então, isso aqui é a derivada, tá certo? Por isso que eu fiz essa observação. Então, a gente pode trocar, conclusão, a gente pode trocar esse h de x0t,
Ele vai ficar menos KA, menos K vezes A, vezes quem que é isso aqui? Derivada de U em relação a X, porque aqui tem duas variáveis, poderia ser em relação a T também, mas o T está parado. A derivada é em relação a X. Em relação a X, no ponto X0T. Tá? Também podemos, para usar outra anotação, que é muito utilizada no cálculo 2, cálculo 3, a gente poderia escrever assim, menos K vezes A vezes UX, isso aqui significa a primeira derivada em relação a X. X0T. Tá? Esse é o H de X0T. Pessoal, vocês conhecem essa notação aí que eu escrevi, que eu falei assim, essa notação também é muito utilizada? Vocês conhecem isso aqui? O X de X0T, que é a mesma coisa que du dx? Puta, ninguém acompanhando. Sim, aí o pessoal teve o Gustavo Lube. Obrigado, Gustavo Lube. Obrigado, Nicolas André. Obrigado, Nicolas Lopes. Obrigado por vocês três estarem acompanhando essa aula. Então, olha só. H de X0T é isso aqui. Tá legal? Tá lá. Professor, mas e o H? Quer dizer, isso aqui, turma, olha o que ele falou que era o H. Taxa instantânea de transferência de calor da esquerda para a direita. Tá? Então, quer dizer, essa é a menos K vezes A du dx X0T. Isso aqui é a taxa instantânea de transferência de calor da esquerda para a direita aqui. Tá? Professor, mas por que ela é negativa? Não, ela não é negativa. Olha só, turma, presta atenção. Vamos pegar uma situação real. Espíndola está com câmera ligada. Se ele não percebeu, fica o aviso. Sim, está bocejando muito, está me dando sono. Pô, Espíndola, você está ferrando com o pessoal aí. O pessoal está olhando você bocejar. Eu não sei se eles conhecem você de algum lugar. Pior, não, todo mundo já conhece o cara. Eu achei que ninguém nem conhecia você. O pessoal já conhece você, já de outros carnavais. Então, significa que você já andou fazendo alguma coisa aí para esse pessoal. Olha aí, cadê você aqui? Pô, bicho, o que é isso aqui? Tira essa sua cara daqui, desliga a sua CAM aí, tem que desligar a CAM. A orientação da UFMS para os professores pedir para os alunos desligar microfone e CAM. Tem que desligar aí, senão eu vou banir você da sala. Desliga essa CAM aí, bicho, te dou 5 minutos. Não, 5 minutos não, 5 segundos. Pra você desligar, senão eu vou banir você. Olha lá. Turma, imagina que o calor esteja fluindo da esquerda para a direita. Aqui, opa, desculpa, a figura está aqui. Imagina que o calor esteja fluindo da esquerda para a direita. Significa que a temperatura na esquerda está maior do que a temperatura na direita. Aí o calor fluiu para lá. Né? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Olha lá, acho que ele desligou. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Ó. Imagina que a barra está aqui. A temperatura aqui está maior do que aqui. O calor flui para cá. Agora, se você inverter, a temperatura desse lado está maior do que desse, aí o calor flui para lá. Se a temperatura estiver igual nos dois, o calor não flui para lugar nenhum. Assim, a temperatura flui para cá. Assim, a temperatura flui para cá. Desculpa, temperatura assim, o calor flui para cá. Temperatura assim, o calor flui para cá. Temperatura igual, não flui calor para lado nenhum. Entrou em equilíbrio térmico. Então, por que aquele sinal ali não é assim que é sempre negativo? Não é pelo seguinte: se o calor estiver fluindo da esquerda para a direita, significa que a temperatura da direita está menor do que a temperatura da esquerda. E aí o que vai acontecer aqui? Ó? Temperatura da esquerda é essa aqui, que está mais para frente. Vai ser menor do que a temperatura temperatura da direita, que é essa aqui, está mais para frente, vai ser menor. Aqui, ó, deixa eu fazer um esboçozinho aqui rápido. Ó. Esse aqui é o ponto x0. Esse aqui é x0 mais d sobre 2. Esse aqui é x0 menos d sobre 2. Se a temperatura daqui, do x0 menos d sobre 2, está mais alta do que a temperatura daqui, o calor flui de fato da esquerda para a direita. Certo? Só que essa aqui maior significa que esse termo aqui ficou maior. E esse aqui ficou menor. Então, o resultado disso aqui vai ser negativo. Menor menos maior deu negativo. Negativo com esse sinal de menos aqui fora ficou positivo.
Então, esse aqui é um caso onde esse termo aqui, ó, H de x0, T, vai ser maior que zero. Em qual caso ele vai ser menor do que zero? Se esse aqui for menor, se esse aqui for menor e esse aqui for maior. Porque aí o calor vai fluir da direita para a esquerda. Vai fluir assim, ó. E esse aqui vai ficar positivo. E aí vai ter o sinal de menos. Vocês estão entendendo? Sinal de menos aí, ele está dizendo para que lado está fluindo o calor. Ele é importante, tá? Bom, tudo bem, foi só para vocês entenderem. Podemos adaptar esse raciocínio para H de x0 mais ΔX? Podemos. Como é que vai ficar H de x0 mais ΔX? Já vamos escrever aqui, ó. H, não, desculpa, turma. Ô, turma, presta atenção. Vocês estão me zoando muito hoje. Olha só. H de x0 mais ΔX. T vai ser igual. Mesma coisa, só que x0 mais ΔX no lugar, né? Então vai ficar assim. Menos K A U, derivada de U em relação a x, x0 mais ΔX, T. Tá lá. Professor, mas agora o que eu vou fazer com essas duas... Deixa eu escrever esse negócio mais para a direita aqui, que eu também fiz um negócio que não dá nem para entender. O que eu vou fazer com essas duas equações? Eu vou fazer uma menos a outra, você já vai ver o que vai acontecer. H de x0 mais ΔX. Deixa eu escrever aqui bem embaixo dessa aqui, para você comparar. Vírgula T igual menos K A UX x0 mais ΔX T. Só adaptei essa fórmula aqui para x0 mais ΔX. Tá? E agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma menos a outra. Se eu fizer uma menos a outra, vai ficar assim, ó. H de x0 mais ΔX, vírgula T, menos, está formando uma derivada, de novo, H de x0, vírgula T, dá igual a quanto? Bom, evidentemente vai dar igual esse termo de baixo, que é esse aqui, menos esse termo de cima. Só que, claro, menos com menos vai dar mais, tá certo? Então, o que vai, se eu colocar em evidência, não, então peraí, então vamos fazer o contrário isso aqui. Peraí, cometi uma pequena gafe aqui. Vamos fazer H de x0 T menos H de x0 mais ΔXT. Agora sim. Porque aí vai ficar, isso aqui vai ficar igual esse termo de cima menos o termo de baixo. Só que menos com menos é mais. Então vai ficar positivo esse aqui, KA, e dá inclusive para colocar o KA em evidência, porque tem KA aqui também. Tá? Então fica aqui KA, abre colchetes, esse aqui ficou positivo, porque é menos com menos, né? O X, x0 mais ΔX, T, menos esse daqui de cima, o X, x0T. Olha que legal que está aparecendo aqui, turma. Está começando a surgir a equação do calor. Tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó, só deixar registrado aqui uma coisa. Nós vamos chamar isso aqui de Q. Isso aqui o livro chama de Q. Ele já vai voltar para isso aqui, mas antes ele chama isso aqui de Q. Repara que tanto o H, esses H são taxas, né? Eles não são quantidades, são taxas. Ó, H é uma taxa instantânea, tá? Mas beleza. Uma taxa, se eu multiplicar por ΔT, ela vira uma quantidade. Por exemplo, a velocidade é uma taxa, tantos quilômetros por hora. Se eu multiplico por um tanto de horas, que é um ΔT, eu descubro a quantidade de quilômetros que eu andei. Então, taxa vezes quantidade de tempo dá uma quantidade. Tá? Vamos tentando fazer uma analogia. Essa taxa aqui ele chama de Q. Tá? E aí ele escreve o seguinte, olha, Q vezes ΔT, aquilo que eu falei, uma taxa vezes um tempo vai virar uma quantidade, é igual quantidade de calor entrando nesse pedaço de barra em ΔT, igual quantidade de calor
entrando, né, ou seja, ficando, restando lá dentro, quantidade de calor entrando, no sentido de ficando, no sentido de restando, entrando nesse pedaço de barra, nesse pedaço de barra, no pedaço de barra, no trecho de barra, no intervalo ΔT, né? No intervalo ΔT. Melhor colocar assim. No intervalo ΔT. Tá lá. Bom, beleza, o que, que ele faz com isso? Deixa eu seguir pelas minhas anotações aqui para não me perder. Ele faz o seguinte, olha, resultado, conclusão dele aqui da discussão 1, termo de fluxo que ele queria, né? Termo de fluxo era taxa na qual o calor entra em uma parte da barra. Ele chega na seguinte conclusão, olha, Q ΔT, ele acabou chegando numa quantidade, na verdade, mas tudo bem. O Q, é só você dividir por ΔT, você tem o Q, que é uma taxa. Q ΔT igual a K, isso aqui tudo, vezes ΔT. K, A, deixa eu escrever aqui rapidinho. O X, X0 mais ΔX, vírgula T, menos o X, X0, T. Isso aqui, ΔT, porque o Q sozinho era isso aqui. Q ΔT é isso aqui vezes ΔT. Isso é o que ele chama de termo de fluxo, tá certo? Agora ele vai cuidar do termo de absorção. Deixa eu só deixar escrito aqui. Esse aqui vai ser o nosso termo de fluxo. Então, é daqui que vai vir o lado esquerdo da equação do calor. E repara que eles têm que ser iguais, né? Termo de fluxo. Repara, turma, que no equilíbrio físico fundamental que a gente tinha comentado, esse termo de fluxo que a gente acabou de descobrir tem que ser igual a esse termo de absorção. Mas quem é o termo de absorção? A hora que eu tiver, que eu obtê-lo, eu vou poder igualar os dois, e daí vai vir a equação do calor. Beleza, termo de fluxo, acabou. Agora vamos para a parte 2. A parte 2 é termo de absorção. Como é que vai ficar esse termo de absorção? Vamos ver qual vai ser a linha de raciocínio aqui. A linha de raciocínio vai ser a seguinte, presta atenção. Ele parte de uma equação que muitas vezes, a maioria das vezes, né, eu não sei como é que está hoje em dia, eu nem sei se existe ainda, né, ensino médio, essas coisas que o pessoal vê física e tudo mais. Geralmente nas aulas de física, o cara aprende essa equação que ele vai colocar aqui agora. A equação é a seguinte, presta atenção, é a seguinte, essa quantidade de calor entrando no pedaço de barra, lembra que eu falei para você, se uma quantidade de dinheiro ficou na sua conta, ela tem que ser absorvida no saldo, tem que aparecer lá no saldo. Se uma quantidade de calor entrou naquele pedaço verde que parece um tamborzinho, pedaço da barra, ela tem que ser absorvida, essa quantidade de calor, tem que ser absorvida pela matéria que está aqui nesse pedaço verde. Por exemplo, ferro, se for uma barra de ferro. A quantidade de calor que tiver aqui dentro vai ser absorvida pelo ferro aqui dentro. Então, quantidade de calor a gente já viu que é Q ΔT. Então, ele vai escrever assim, Q ΔT, que é a quantidade de calor, que a gente acabou de ver, né? Tem que ser igual. Aí vem a fórmula lá do ensino médio que eu falei. S vezes ΔM vezes ΔU. Às vezes, no ensino médio, eles escrevem essa fórmula assim, né? Que macete, né? Q igual a MC ΔT. T maiúsculo, ΔTzão. Quantidade de calor igual massa, vezes calor específico, vezes diferença de temperatura. Talvez você já tenha ouvido essa fórmula com essa notação. É a mesma fórmula, só que aqui ele chamou de Q ΔT, a quantidade de calor. O calor específico ele chamou de S.
o M da quantidade de massa ele chamou de ΔM, e a diferença de temperatura, como é a função U que dá a temperatura, a diferença de temperatura ele chamou de ΔU. Tá? Então, quer dizer, essa mesma fórmula, isolando o ΔU, a gente pode escrever assim, ΔU, diferença de temperatura, é igual Q ΔT, Q ΔT, dividido por S ΔM. S ΔM. Quer dizer, você pode escrever a mesma fórmula desses dois jeitos. E outra observação que ele faz é a seguinte, lembre-se que existe uma coisa dos materiais que chama densidade. A densidade é quantidade de massa dividido por quantidade de volume. ΔM sobre ΔV. No nosso caso aqui, o que seria o volume? Seria a área A. O que é o volume dessa peça verde aqui? Seria a área da seção reta azão, não confundir com esse ponto aqui, né? Estou falando da área azão aqui, vezes o ΔX. Porque é um cilindro, né? Como que é o volume do cilindro? A área da base vezes a altura do cilindro. Só que a altura aqui no caso seria ΔX, né? ΔX. Então, a área da base é azão vezes ΔX. Então, eu posso também escrever que a densidade é ΔM sobre azão vezes ΔX. E posso usar isso para isolar o ΔM. Isso implica que ΔM é igual ρA ΔX. ρA ΔX. Olha que interessante. E posso substituir aqui. Então, eu vou descobrir o seguinte, olha, a diferença de temperatura, ΔU, mas a diferença de temperatura onde? Já vamos ver. A diferença de temperatura ΔU vai ser igual Q ΔT, dividido por S ρ A ΔX. Eu troquei, deixei o S que já estava lá, e o ΔM eu troquei por ρ A ΔX, ρ A ΔX. Tá certo? Então, o que acontece? Mas aonde que essa diferença de temperatura está ocorrendo? Olha, ela é a diferença de temperatura em algum ponto dentro daquele trecho verde, tá certo? Ela é a diferença de temperatura aqui, em algum ponto fixo, parado aqui. Algum ponto que está entre x0 e x0 mais ΔX. Entre esse x0 aqui e o x0 mais ΔX, que é esse ponto aqui. Entre esses dois pontos. Como é que eu posso descrever um ponto que está ali? Eu posso descrever da seguinte forma, só que aí eu vou ter que passar aqui para cima. É uma diferença de temperatura no tempo, ela não é no espaço. Tá? Porque veja, a temperatura U, presta atenção nisso. A temperatura U aqui no nosso raciocínio, ela é U de xt. Ela depende de x, da posição x que você está, e do tempo t. Então, se no mesmo tempo t você tiver em duas posições diferentes, pode ter uma diferença de temperatura. Mas aí são duas posições diferentes e o mesmo tempo. Mas você pode também estar numa mesma posição em dois tempos diferentes. É outra diferença de temperatura. São duas diferenças possíveis de temperatura. No mesmo tempo, em dois pontos diferentes do espaço, é uma diferença. E no mesmo ponto do espaço, em dois tempos diferentes. Tipo, em 10 segundos e em 20 segundos, no mesmo ponto. Teve alguma diferença de temperatura, subiu ou desceu. É essa que ele está falando agora. É uma diferença de temperatura no mesmo ponto do espaço fixo, conforme o tempo passou. Então, você pega um ponto fixo, mede a temperatura num tempo t e num tempo t mais ΔT. E aí você, naquele mesmo ponto, verifica um ΔUzinho, uma diferença de temperatura. Tá? Só para vocês entenderem. Bom, deixa eu passar um traço aqui e escrever aqui o seguinte. O que é, então, esse ΔU? Note que ΔU é tentar sintetizar isso que eu acabei de explicar, né? É uma diferença de temperatura tomada num mesmo ponto
um mesmo ponto, vírgula, em dois tempos diferentes. Em dois tempos distintos. Ponto final. Então, o que acontece? Esse ΔU, então, na verdade, você está em algum ponto dentro daquela barra verde, ou seja, você está pegando a temperatura num ponto que está x0 mais um θ ΔX, e num tempo t mais ΔT. E você continua nesse mesmo ponto, menos temperatura, no mesmo ponto, x0 mais θ ΔX, só que agora num tempo t. Pegou a temperatura no tempo t mais ΔT, menos a temperatura no tempo t. Te dá o ΔU, a diferença de temperatura. No mesmo ponto, x0 mais θ ΔX, x0 mais θ ΔX. Onde esse θ é um número real entre 0 e 1. Se ele estiver tendendo a 0, o θ, se ele estiver tendendo a 0, o θ, ele vai ser, esse ponto aqui vira o próprio x0. Com θ tendendo a 0, esse ponto vira o próprio x0. Com θ tendendo a 1, esse ponto vira o x0 mais ΔX. Com θ igual a meio, por exemplo, esse ponto está aqui, bem na metade do caminho. Tá? Então, quer dizer, é algum ponto entre x0 e x0 mais ΔX. Como escrever isso matematicamente? Pega um θ entre 0 e 1, escreve x0 mais θ ΔX, x0 mais θ ΔX. Avalia a temperatura nesse ponto num tempo t mais ΔT, menos a temperatura nesse ponto num tempo t. O resultado disso dá uma diferença de temperatura ΔU. Bom, e agora? O que você vai fazer com isso? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Olha só que interessante. Vamos voltar um pouco no que a gente tinha antes. A gente tinha visto antes que o QΔT é o quê? É justamente aqui o ΔU. QΔT é igual S ΔM ΔU. Tá? Só que o ΔM pode ser... Quer dizer, é mais fácil. Deixa eu ver aqui. Como é que a gente poderia fazer isso aqui para ficar inteligível aqui para o aluno, né? Porque aqui tem várias, todas elas estão certas. Qual que seria mais interessante aqui para a gente usar? Seria mais interessante a gente pegar essa aqui e trocar o ΔM por esse negócio aqui, ó. Por esse negócio aqui. Eu acho que é mais interessante ignorar essa última aqui que eu escrevi. Então vai ficar assim, ó, termo de absorção. A gente já tinha visto que a quantidade de calor é isso aqui, então vamos voltar lá. Só que agora eu vou ter que voltar lá em cima. QΔM, peraí. QΔM, olha lá. Deixa eu ver se dá para fazer assim. Isso. QΔM. Agora note que. Dois pontos. QΔT, conforme tinha sido visto antes, ele é S ΔM ΔU. Conforme a gente viu antes, o ΔM igual a quanto? ΔM igual a, vamos voltar lá um pouquinho, ρA ΔX. ρA ΔX. Com ΔM igual a ρ razão ΔX. Então, substituindo aqui, você vai ficar com Q ΔT igual S no lugar do ΔM, ρ A ΔX vezes o ΔU, que você já tem uma expressão aqui para o ΔU. Tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Conclusão. Q ΔT igual... Vamos escrever primeiro o ΔU, né? O ΔU já está aqui. Vamos colocar o ΔU primeiro. U de x0 mais θ ΔX, vírgula, t mais ΔT, menos U de x0 mais θ ΔX, vírgula, t. Fechou. Isso aqui seria o ΔU, vezes S, ρ
A delta x, vezes S rho A delta x. Quer dizer, assim como no termo de fluxo, nós arranjamos uma expressão para Q delta T, cadê a nossa expressão para Q delta T do termo de fluxo? Está aqui, ó. Q delta T igual a isso, termo de fluxo. Acabamos de achar uma outra expressão para Q delta T. Q delta T igual a isso aqui. Só que essa expressão a gente vai chamar de termo de absorção. E aí, aquele nosso equilíbrio físico fundamental diz que as duas têm que ser iguais. Deixa eu só escrever aqui. Termo de absorção. Absorção. Termo de absorção. Então, temos 2Q delta T. Certo? Agora, o que a gente tem que fazer? Igualando as duas. Agora, igualando 1 e 2, né? 1 e 2, porque 1 é o termo de fluxo, igual a 2, que é o termo de absorção. Obtemos. O que a gente vai conseguir aqui? Cadê a primeira expressão de Q delta T que a gente tinha? Vamos ver aqui. Cadê ela? Vamos copiar aqui. Cadê o primeiro Q delta T que a gente tinha? Vamos voltar lá. Primeiro Q delta T que a gente tinha, momento histórico, hein, turma? Vai surgir a equação do calor aqui para a gente resolver. Era esse aqui, Ka o x delta T. Então, me ajudem a transpor isso aqui para lá. Olha lá. Vai ficar aqui do lado esquerdo. Esse era 1. Eu tinha colocado 2 aqui no termo de absorção. Deixa eu ver aqui, só para ver se eu coloquei 2 aqui. Coloquei 2, termo de absorção. E 1 o termo de fluxo, que é esse. Então, é Ka o x delta T. Então, vai ficar assim, o termo, eu vou igualar um com o outro, né? Então, o lado da esquerda vai ficar assim. K, vou até colocar em azul aqui, ó. Momento histórico. K vezes A vezes o x, x0 mais delta x, vírgula T, menos o x, x0 T. Tudo isso delta T. Esse era o 1, termo de fluxo. Tem que ser igual ao termo de absorção. O que é o termo de absorção? Está escrito aqui em cima. Abre colchetes, U de x0 mais θ delta x, vírgula T mais delta T, menos U de x0, θ mais delta x, θ vezes delta x, perdão, vírgula T, fecha parênteses, fecha colchetes, S, rho, A, delta x. Igualei os dois. Agora, turma, que os dois estão igualados, eu vou fazer o seguinte. Eu percebo que dá para dividir ambos os lados por delta x e delta t. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer aqui dividido por delta x vezes delta t. E vou fazer aqui dividido por delta x vezes delta t. O que eu percebo? Você cancela o delta t com o que está em cima, sobra só um delta x. Cancela o delta x, sobra só um delta t. Outra coisa, esse azão aqui, ó, dá para cancelar com esse azão aqui. Também sumiu o azão. Como é que ficou então a expressão? A expressão ficou assim, ó. Do lado esquerdo, do lado esquerdo vai ficar K vezes o x, x0 mais delta x, vírgula t, menos o x, x0, t, igual do lado de A dividido por delta x. Dividido por delta x. Agora, do lado
do lado direito igual U, aí que tem esse colchetes aqui do lado direito, né? U de x0 mais θ delta x, vírgula t mais delta t, menos U x0 mais θ delta x, vírgula t. Fecha, fecha, dividido por delta t. E faltou o S-ρ, né? Faltou o S-ρ, peraí. Puta, turma, olha o desastre que eu fiz aqui. Faltou o S-ρ. Desculpa, turma. Vou colocar primeiro o traço de fração aqui, que é melhor. S-ρ, traço de fração. Aí aqui vem U x0 mais θ delta x, vírgula t mais delta t, menos U x0 mais θ delta x, vírgula t, fechou, dividido por delta t. Essa está com um passo de surgir a equação diferencial parcial do calor aqui, turma. O que eu vou fazer agora? Faço dos dois lados o quê? Façamos agora. Passamos ao limite. Delta x tendendo a zero e delta t tendendo a zero em ambos os lados da equação. A hora que o ΔX tender a zero, que estrutura que você tem aqui em cima? Uma derivada no ponto x0. Então, você já tinha uma função derivada aqui, está derivando de novo, segunda derivada. Então, vai ficar, voltando aqui para o azul, vai ficar k vezes segunda derivada de x, segunda derivada de u em relação a x, no ponto x0, no tempo t, igual a S-ρ, aqui é uma derivada em relação ao tempo, né? Ah, detalhe, quando você fez o ΔX tender a zero, aqui virou a derivada, mas aqui do lado direito, se ΔX tendeu a zero, sumiu esse constante vezes ΔX, constante vezes um número tendendo a zero, deu zero. Então ficou só x0 agora aqui. E a hora que você olha para t mais ΔT menos t dividido por ΔT, derivada em relação ao tempo. S-ρ, UT, derivada em relação ao tempo, no ponto x0, no tempo t. Então, quer dizer, isso é equivalente, a gente pode escrever agora o seguinte, para fechar o raciocínio. Você pode passar o K-S-ρ para o outro lado, fica K dividido por S-ρ vezes D2U dx2, perdão, D2U dx2 em x0t, igual, só passando para outra notação, né? du dt em x0t, du dt em x0t. Aí, como está tudo em x0t, x0t, x0 pode ser qualquer ponto, t pode ser qualquer tempo, você nem precisa colocar. Outra coisa, você pode chamar isso aqui de alfa. O pessoal costuma chamar isso aqui de alfa ao quadrado, tá certo? Então, essa equação fica assim, ó. Alfa ao quadrado, que é esse K dividido por S-ρ, vezes D2U dx2 igual a du dt. Ou também pode ser escrito assim, alfa ao quadrado ux igual a ut. Nessa forma ou nessa forma aqui, ambas representam, na verdade, é a mesma equação, em duas notações diferentes. Que equação é essa? EdP, equação diferencial parcial do calor, tá? Para uma dimensão x.
Agora, é aquilo que eu tinha falado antes, professor, mas e se a gente tiver num objeto que não tem apenas uma dimensão x? Por exemplo, aqui você está imaginando uma barra que, na verdade, é como se fosse um fio de cabelo, né? Mas e se eu tivesse, por exemplo, imaginando uma chapa retangular, um negócio que nem esse aqui, por exemplo, né? Se eu estiver imaginando algo 3D, por exemplo, uma peça de um motor de um caminhão, que seguramente vai aquecer muito conforme o caminhão estiver funcionando. E eu estou querendo estudar como é que é a propagação do calor ali. Ela não é uma unidimensional nem bidimensional, uma peça tridimensional. Aí você tem que alterar a sua equação colocando variáveis xy ou xyz. Aí como é que ela ficaria? É muito simples. Ela vai ficar assim, ó. Você vai ficar com alfa ao quadrado, em vez de ter só a derivada em relação a x, em vez de ter só a derivada em relação a x, você vai ter a derivada em relação a x e em relação a y. Tá certo? Ou você pode também ter três variáveis. Olha só como é que vai ficar. Alfa ao quadrado, d2u dx2, mais d2u dy2, mais d2u dz2, igual a du dt. Você pode escrever na outra notação também, alfa ao quadrado, o xx, mais o y mais o z igual a u t. Tudo isso aqui é a equação do calor, tudo veio dessa equação original aqui, tá certo? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, a dedução da equação do calor. Agora, a gente precisa se perguntar o seguinte, professor, e como que faz para resolver essa equação do calor? Tá certo? Mas vamos ver se o pessoal está me acompanhando até aqui. Vocês ainda estão me acompanhando? Estão firme e forte aí, sim ou não? Olá, eu vou interromper essa gravação, porque essa aqui